Eu tenho falado com alguns clientes sobre uma situação que eu vejo muito comum na rede social, em alguns grupos e até mesmo em alguns atendimentos. E eu queria trazer isso para vocês, que é o seguinte: se você tivesse certeza, certeza mesmo, tá? Uma certeza inabalável, absoluta, concreta, real, nada de esperança, nada de positividade, não, uma certeza, é concreta. Se você fizer o comportamento que você precisa fazer agora, você tem a certeza de que você vai ter o resultado que você quer. Por exemplo, você tem certeza que se você postar hoje no seu Instagram, você tem a certeza de que se postar hoje no Instagram, você vai conseguir vender o que você precisa de dinheiro. Você vai vender o suficiente porque você precisa de dinheiro para o seu dia a dia, para ter sua liberdade financeira. Vou pensar assim. Se você tivesse essa certeza, como você agiria? O quanto você se dedicaria a esse processo? O quanto você teria de disposição ao acordar amanhã, sabendo que amanhã, se você postar, você tem um resultado? Para um pouco, pensa, pensa. Porque o que eu vejo nas pessoas hoje é que a maioria delas, principalmente as que respondem de maneira honesta, elas percebem que agindo dessa maneira, ou seja, postando o conteúdo ali periodicamente, elas de fato alcançam o resultado que elas querem. Então elas começam a agir de maneira diferente. Porque elas entendem que aquilo futuro, ele precisa existir também no meu presente. O futuro ele não pode ser uma coisa abstrata, distante. Ele tem que ser uma coisa concreta e presente. E isso faz com que você se sabote menos, faz com que você hesite menos, faz com que você tenha menos insegurança. E talvez pensar demais nessa certeza seja um dos problemas que a gente acaba vivendo. Porque se eu só ajo mediante certezas e não as possibilidades, eu acabo não agindo quando eu não tenho resolução desejada, quando eu não tenho o resultado desejado. Porque, pensa comigo, a certeza de que o resultado vai vir, ela não pode ser um início, ela não pode ser um ponto de partida para o comportamento. O comportamento ele tem que ter algo anterior ao próprio resultado dele. Porque a certeza, né, essa consequência do meu comportamento, ela não é clara. Ela só aparece depois do que eu faço, não antes. Então ela é sempre uma hipótese, uma expectativa. E esse é o problema, as pessoas estão esperando que essa expectativa ela se torne concreta. Ela não vai se tornar concreta. Ela é construída à medida que você se comporta. Ela não é construída à medida que você reflete sobre ela, que você pensa sobre ela. Então, eu tenho que criar um vídeo. Não sei se vai dar certo. Aí você começa a achar um monte de pontos de insegurança que servem de justificativo para você não fazer aquilo ali. E aí você não faz. Só que você vê uma outra pessoa que fez o que você deveria estar fazendo e dela deu certo. Aí você fala, pô, isso aqui dá certo. Não. Não mais. Porque agora o mundo mudou. O mercado mudou. As coisas se desenvolveram diferente. E esse é um grande paradoxo que nós temos. Não é uma questão motivacional. Você não vai ter aqui frase de efeito. Você não vai ter aqui joguinho de palavras, não é isso. Mas o que eu quero que vocês entendam é que assim, se você não se comporta efetivamente como você deseja, e você entende isso, você entende que eu preciso ter esse comportamento, eu preciso agir nessa maneira, se eu quero me tornar aquele tipo de pessoa, ter aquele resultado, fica mais fácil você se comportar efetivamente. Tem um pesquisador que eu gosto muito, e eu sempre cito eles aqui nos vídeos, que é o Albert Bandura. Ele é um psicólogo que trabalhou muito a questão de autoeficácia, que a gente chama hoje um pouco de autoagência. A autoeficácia, ela nada mais é do que a sua capacidade de agir em prol da sua própria capacidade de executar. É o sentimento que você tem de que você é capaz de fazer aquilo que você diz que irá fazer. Não é autoestima isoladamente, é um dos pilares que a gente tem para autoestima hoje. Não é uma autoconfiança que é acreditar no que você pode fazer, né? Eu sou confiante e tal, não é esse o ponto. Não é uma confiança genérica, abstrata, mas ela é mais assertiva, vamos dizer assim. Que é, você acredita que consegue fazer aquilo que você disse que iria fazer.
independente da dificuldade. Acreditar na sua própria eficácia permite você alcançar muito mais resultado. Porque você começa a ter mais domínio sobre você. E esse é o grande ponto de quem tem sucesso para quem não tem. Foco naquilo que está no meu controle. Naquilo que é meu. Aquilo que não é meu, que depende do acaso, depende do outro, depende de um terceiro, eu vou abrindo mão. E o Bandura, nas pesquisas e literaturas dele, ele traz muito isso pra gente. Ele descobriu que esse ponto, esse núcleo, vamos dizer assim, de que é o que eu mostro, o que eu desenvolvo, ele é a principal fonte de autoeficácia, que são o que ele chama de experiências de domínio. Memória de ter feito algo difícil, de ver que você é capaz, você sobreviveu, de ter tentado, ter errado, ter aprendido, mas ter ajustado as coisas e ter chegado num resultado. Ou seja, eu tenho flexibilidade cognitiva, eu tenho persistência, eu tenho garra, que eu não dependo da minha motivação, não dependo de um encorajamento externo, eu não dependo da assistência externa, mas eu paro para olhar a minha experiência. Porque eu não desenvolvo a crença de que eu consigo fazer algo antes de tentar fazer aquilo ali. Eu desenvolvo essa crença de que eu sou capaz de fazer algo depois que eu já fiz aquilo ali. Depois que eu já fiz aquilo ali. Eu posso usar modelos para tentar este caminho. Então a gente está falando de modelagem comportamental aqui. Eu uso modelos, eu experimento caminhos que alguém já tentou. Mas eu nunca vou saber que eu sou capaz de fazer algo até ter feito aquilo ali. E esse é um ponto que, vendo a internet, conversando com algumas pessoas, eu sempre vejo ela falando assim: como eu faço se eu não tenho certeza? Por que eu vou fazer tal coisa se eu não sei se vai dar resultado? E essa pergunta eu acho ela muito ruim, porque assim, a resposta é simples: você não vai ter essa certeza. Ponto. Fim. A pergunta que a gente deveria estar fazendo é: como eu construo essa certeza? Quais comportamentos eu preciso fazer para construir a certeza de que eu alcanço aquilo que eu quero? Independente da consequência. O que eu tenho que fazer dentro do meu controle para chegar no meu objetivo? E se a gente for mais fundo nessa reflexão, tem um autor que eu gosto, que eu, na verdade, assim, comecei a gostar tem alguns anos, que ele se chama Carl Princeton. Ele é um neurocientista do século XXI aqui. Não vou lembrar qual foi o livro dele, a leitura dele que eu fiz efetivamente, mas ele desenvolveu uma teoria que ele chama de inferência ativa. A inferência ativa é basicamente como o cérebro se desenvolve dentro de sistemas de predição, né, de previsão. Eu já tinha visto isso lá em 2018, no outro curso, mas ninguém tinha citado um autor efetivamente. Então eu sempre fiquei com a ideia de predição, muito posteriormente, né, pela Lisa Feldman, que ela fala da emoção, da teoria da emoção construída, mas ninguém falou sobre isso diretamente. E o que eu quero que vocês entendam com essa questão da inferência, né, ativa? O teu cérebro, ele não espera passivamente as coisas acontecer. Ele vai construindo modelos internos, obviamente, sobre aquilo que você já viveu, sobre aquilo que ele está absorvendo, sobre o mundo e como esse mundo se comporta, sobre como as coisas são. E ele fica constantemente testando esses modelos mentais, essa predição ou previsão, né? Ele prediz ou prevê, e fazendo os seus ajustes. Então, no que eu estou falando aqui para vocês, o meu cérebro ele está criando essas predições. Então, pausar, respirar, me dá uma permissão para entender o que ele está criando. Para eu não sair falando um monte de não. Eu consigo parar, respirar e pensar. Fica mais fácil. É como eu jogar um jogo de estratégia com um computador, com uma CPU, e ela sempre seguir o mesmo padrãozinho. Então fica fácil entender. Ela muda o padrão pouca coisa. Pouca coisa. Então eu consigo entender o sistema que ela tem de predição. Isso na IA também funciona. E aí eu consigo alterar fluxos de comportamentos que estão no meu controle. É nesse sentido, dentro do modelo da inferência, né, que a gente faz, que eu vou criando esses processos internos.
E aí o problema da inferência é que ela também tem uma coisa chamada erro de previsão, que é quando a discrepância entre o que o cérebro prevê e aquilo que eu tenho de feedback não está coerente. E aí você entra num processo de ansiedade, de dissociação, de desconexão. E aí o que eu tenho que fazer para atualizar esse processo? Buscar um novo modelo. Atualizar o meu modelo que eu tenho. Como é que eu atualizo esse modelo? Me comportando de acordo com aquele ambiente. Eu ajo sobre o ambiente para mudar a informação que eu tenho. Dou um exemplo básico para alguns clientes, que é: o meu pai ele cresceu aprendendo sobre consórcios. Então, boa parte do patrimônio que ele fez com consórcio. Eu cresci, como boa parte da minha geração, aprendendo sobre investimentos, vendo bolsa de valores. Meu pai não. A geração atual, ela aprendeu sobre investimento vendo bitcoins, meme coins, shitcoins e bolsa de valores também. O meu pai cresceu numa geração onde o trabalho era vestir a camisa da empresa. Eu cresci onde entendendo que eu preciso ter um plano de carreira. A geração de hoje ela cresce entendendo que ela tem que ser empreendedora. E ela pode começar cedo no mercado digital. São modelos diferentes que criam erros de previsão diferentes. Coisas que eu falo, isso aqui não faz sentido. Claro que não, eu não tenho esse modelo interno. E é isso que eu quero que vocês entendam. Quanto mais você buscar novos modelos coerentes com aquilo que você quer, aquele objetivo que você tem, maior a chance de sucesso. Se você vê alguém tentando algo que faz sentido dentro da tua estratégia para aquisição daquele objetivo, né, para a resolução dele, testa essa estratégia. Mas se você nunca agiu nessa situação, o teu cérebro ele vai estar operando de um modelo de previsão que nunca foi testado, então para ele não faz sentido. Mas se você não testar, ou ver alguém testando numa condição similar à sua, o que gera familiaridade e identificação, esse modelo não é instalado em você. Então você não se engaja, você não faz. Por que a gente não faz algumas coisas quando está inseguro? Porque eu não tenho certeza, porque eu não tenho confiança, porque eu não tenho credibilidade sobre aquilo ali, eu não tenho crédito sobre aquele comportamento. E aí eu acabo subestimando a minha capacidade, porque eu não tenho dados reais sobre aquilo ali. E a única forma de eu atualizar esses dados, esse modelo, é agindo, fazendo. É colocando o meu modelo à prova e fazendo os ajustes, deixando o ambiente acontecer, me dando feedback de que isso aqui funciona ou não. Ponto. É que nem a thumbnail do YouTube. As minhas thumbnails eu faço tudo com IA. Pego lá uma foto minha, pego o texto que eu criei e depois eu mando pra ela e falo, faça uma thumbnail com base nesse texto. Pá, ela faz. É tudo igual. Por quê? Todo mundo segue o mesmo modelo. Todo mundo viu que esse modelo dá certo e segue. Viu que esse modelo de título dá certo e segue. E ponto. Isso fica uma inferência ativa. Eu tenho um modelo de previsão aqui. Assim funciona o comportamento. A certeza dessas coisas ela não é o ponto de partida para uma ação. Ela é subproduto dessa ação, ou seja, ela é resultado dessa ação. Alguém fez essas thumbnails, deu certo, alguém foi lá e copiou. Outra pessoa copiou, outra pessoa copiou e todo mundo está fazendo igual. Por quê? Funciona. Funciona. Hoje eu estava lá na Amazon vendo alguns livros que vão lançar e tal. Aí eu vi que tinha alguns livros americanos que estavam já sendo traduzidos. Foi, pô, legal, vou pegar a versão traduzida. E aí, andando nas janelinhas, né, nas páginas, começa a aparecer um monte de produto com IA. Por quê? Os caras viram que criar e-book de 20, 30, 50 páginas, ou seja, um puta compilado de coisa inútil, funciona. As pessoas compram, as pessoas leem. Leem mal porcamente, né? Mas leem, abre o produto. E elas continuam fazendo isso. Porque o modelo diz que isso aqui dá certo. Mas, se agir é o único jeito de construir a certeza que eu preciso, por que é difícil a gente começar? Por que eu não faço, Rafael? Pô, eu entendi tudo que você falou. A consequência, a certeza é um subproduto da minha ação e tal, mas tá, e aí? O que eu faço para ter ação? Porque a parte da consequência eu entendi, a parte de começar eu não consigo fazer. Porque parte da resposta disso que você está me perguntando, que é por que é tão difícil começar, o Martin Seligman, que é o autor da psicologia positiva, ele nos traz isso lá em 1970 mais ou menos. Que ele fala assim:
tudo que você pretende fazer parte de um princípio. Não tem a ver com a sua produtividade, não tem a ver com a sua capacidade de criação de conteúdo, não. O Martin Seligman estudava uma coisa chamada florescimento. E junto disso, ele trazia pra gente a ideia de desamparo aprendido. Só que ele aprendeu isso não foi estudando os seres humanos. Ele aprendeu isso estudando cães. Cães. E o que ele fez? Se eu não me engano, o experimento era mais ou menos o seguinte. Tem duas fórmulas desse experimento, tá? Eu pego o cachorro, coloco ele numa jaula, numa gaiola, num espaço ali com estímulos aversivos para ele, ou seja, estímulos desagradáveis, e deixava essa pessoa, esse animal ali, não necessariamente ele estaria em sofrimento, tá, gente? Não é isso. Sofrendo aquele estímulo desconfortável. E ele tentava escapar. Então ele escapava, ele saía. Beleza, imagina a jaula. Gaiola. Dava uma cutucada, o cachorro saía. Beleza. Dava uma cutucada, o cachorro saía. Beleza. Cutucava, o cachorro saía. Beleza. O cachorro foi condicionado. Cutucou, sai. Cutucou, sai. Eu aprendi que eu consigo me amparar, me resolver. E aí ele desenvolveu o resto. Fecha a gaiola, cutuca o cachorro. O cachorro vai na gaiola, não sai. Tá fechado. Cutuca o cachorro, tenta ir para outro lugar, não sai. Cutuca o cachorro dá outra volta, não sai. Cutuca o cachorro de novo, o cachorro fica quieto. O que acontece com o cachorro? Aprende que agora não adianta o que fazer. Não tem mais o que fazer. Então eu paro de agir. Não porque eu não tenho saída, mas porque eu aprendi em algum momento, neste momento, né, nessa minha vida, de que as minhas ações não produzem mais resultado. De que criar conteúdo na internet não produz resultado. Resultado, venda. Ah, por que eu vou criar Reels se eu não estou vendendo? Você está fazendo CTA? Você está falando do teu produto? Você está falando das suas coisas? Não, então não vai fazer nada. Rafael, por que eu não consigo sustentar um relacionamento? Você está falando das suas necessidades, dos seus valores, daquilo que você almeja. Você está dando espaço. Você está direcionando para uma evolução na relação? Não, então você não vai ter uma relação duradoura. Rafael, por que eu não consigo estudar para um concurso? Porque você está fazendo prova para avaliar o teu resultado? Não. Você está avaliando o quanto você está estudando? Não. Então você não vai ter um senso de resultado, um senso de progresso. E aí o que você aprende? Que as suas ações não possuem valor. Se elas não possuem valor, porque elas não geram resultado, por que você vai agir? O desamparo aprendido é isso. Eu paro de agir porque eu aprendo que agir não gera resultado. E essa expectativa de ter, né, a certeza, ter o resultado, ela vai se transferindo para novos contextos, novas situações, mesmo quando você acha que eles são diferentes. Porque o problema não é o contexto, o problema é o comportamento. É isso que tem relação com você. Se em algum momento da sua vida, não importa qual, e geralmente é na nossa infância, mas não importa qual, você aprendeu, seja no relacionamento, no trabalho, na escola, você fez um esforço genuíno, verdadeiro, e o resultado não veio, ou até mesmo o resultado veio, mas ele foi muito mais punitivo, ou seja, foi muito mais aversivo, foi pior do que você imaginava, o teu sistema nervoso, ele registra: minha ação não controla o meu resultado. Esta ação não produz este resultado. E isso se transforma no quê? Num aprendizado, num condicionamento. Não é racional, gente. Não é racional. Não é uma coisa que você põe numa planilha e muda. É uma coisa que vive no teu corpo. É um condicionamento quase corporal, vamos dizer assim. E eu sempre conto isso para os meus clientes, que é o seguinte: eu não choro. Porque lá atrás, com 8 anos, eu morava num apartamento, ele tinha um closet, né? Num dos quartos. Que é aquele armário embutido e tal. Minha família falou assim: a gente vai no mercado e tal. E eu não queria ir no mercado, eu queria ficar em casa jogando videogame. Eu queria ficar em casa jogando videogame, jogando Zelda. E aí, minha mãe falou: não, você vai comigo, não sei o que, aquela coisa toda, né? Mãe, filho e tal. E eu
Disparei a chorar. Não queria ir. Disparei a chorar. Entrei no closet, fiquei no closet. E eu pensei comigo, porque naquela época era diferente. Meus pais vão desistir e eu volto pro meu videogame, então eu vou chorar. Só que eu não tava chorando pensando nisso efetivamente, mas eu tenho essa visão. Chorei. E bom, eu fui pro mercado. Ou seja, chorar não me deu resultado de ficar em casa. E aquilo travou meu choro ao longo da minha vida. Ah, você se emociona? Emociona, mas eu não choro. É diferente. Porque o chorar não produziu resultado. Você entende a lógica? Não é que você está com preguiça de fazer as coisas, gente. Não é que você não consegue fazer as coisas. Não é falta de disciplina. Não é falta de motivação. É um condicionamento que você sofreu em algum momento da sua vida e que aquilo não foi trabalhado, não foi amparado, e você mantém o processo do desamparo. Então você continua sem fazer. E agora esse circuito, essa programação, esse aprendizado, que já não está mais associado a um contexto específico, agora ele é generalizado, é o que faz você chegar nos lugares que você está. Só que não é só isso. Não é só isso. Na terapia de aceitação e compromisso, a ACT, ela fala de uma coisa que a gente chama de fusão cognitiva, que também tem na TCC, mas é um pouquinho diferente. Que é quando você se funde com o seu pensamento. Em alguns casos com as suas emoções. E aí você começa a olhar os seus pensamentos como fato. Ou seja, eu tenho desamparo aprendido, ou seja, eu fiz ações que não deram resultado, percebo que fazer ações não dá resultado, então não faz sentido eu fazer ações. Beleza. E aí junto disso eu tenho pensamentos que agora não são mais pensamentos, são fatos. Eu sou assim. Eu sou este pensamento. Este pensamento é a realidade que eu vivo. Você não pensa assim do tipo, eu vou conseguir. Não, você pensa, eu não vou conseguir. E esse pensamento deixa de ser uma hipótese e passa a ser você. Você não pensa, eu não tenho certeza se vai dar certo. E trata isso como uma informação que você pode mudar. Não, você olha isso como eu não sou capaz de fazer isso dar certo. Agora é a sua identidade. É você. É uma previsão que você está construindo para o teu sistema. E adivinha? Esta crença, este pensamento também desenvolve o seu desamparo. E aí o pensamento, ele vai virando comportamento, antes que o comportamento possa produzir qualquer resultado diferente. Porque o pensar produz um comportar-se. Você não espera a certeza acontecer porque a certeza é necessária. Você espera porque você aprendeu a esperar. E esperar mais seguro do que descobrir. Então não fica esperando assim, tipo, você não espera a certeza porque a certeza é uma coisa que você precisa. Não. Você espera porque você aprendeu que esperar é mais seguro. Você aprendeu que não fazer nada é mais seguro do que desbravar as coisas e criar a sua própria realidade. Porque se você descobrir e não der certo, você vai confirmar que você é incapaz. Que você é o problema. E isso vira uma proteção. Vira um mecanismo de defesa. Não é uma fraqueza. Não é falta de disciplina nem nada. É só uma proteção que o teu organismo teve. Porque se você faz e descobre que tinha razão em duvidar de si mesmo, você não vai fazer de novo. Viu? Fiz lá, não deu certo. Pô, fiz aqui 50 reels no mês, não deu certo. Claro que não. Tua conta tá parada há 2 anos, pô. Não vai dar certo. Fiz aqui o que você falou lá de pote da gratidão e, pô, ainda tô depressivo. Claro que tá. Você tá anos nesse estado, com comportamentos associados a isso. Você não é a depressão, obviamente, mas você está há anos nesse quadro. Não vai mudar da noite pro dia. Não vai mudar em 1 mês, 2 meses. Normalmente, é uma proteção. Beleza, Rafael, entendi. Então, eu não posso colocar a certeza como consequência efetiva. Eu tenho que colocar a descoberta, eu tenho que ter curiosidade.
Eu entendo que eu não consigo fazer as coisas porque eu estou num processo de desamparo aprendido. Eu entendo que meu organismo ele tem um sistema de predição ou previsão, onde ele cria cenários com base na minha história, naquilo que eu tenho de modelo mental, e esses modelos estão me guiando em termos de comportamento, e eu preciso fazer pequenos ajustes. Tá, mas aí, o que eu faço efetivamente para mudar? Como é que eu saio disso? Primeira coisa, e eu sei que ela é muito contraintuitiva, ela é muito difícil e parece muito idiota falar isso, mas para de buscar certeza. Para de buscar essa certeza. Não porque a certeza seja ruim, mas novamente porque ela é a consequência que a gente quer de uma coisa que a gente não sabe que vai acontecer. Então eu paro de buscar ela. Eu olho para o meu processo, eu não olho para as consequências. Ponto. O modelo que a maioria das pessoas acaba tendo é certeza, a motivação, a ação e o resultado. Ou seja, eu vou lá na engenharia reversa, né? Eu vejo lá para o final, eu tenho este resultado, eu tenho que ter certeza dele. Eu só vou agir mediante motivação e ação. Ponto. Mas esse modelo está errado. O modelo que eu tenho que ter é agir, eu ajo, eu me exponho, eu experiencio, melhor dizendo, eu crio uma evidência com relação àquilo ali, ou seja, eu pego uma informação, eu ajusto isso à minha personalidade, ao meu estilo, ao meu contexto, eu crio motivadores para manter este processo e eu faço mais ações. Então, ação, experimentação, informação, ajuste, vamos pensar que a autoeficácia é como ajuste e mais ação. Autoeficácia e motivação, mais ação. É a ação que vem primeiro. Ah, mas como é que eu faço? Faz. Meio estilo o logo lá da Nike, just do it. Faz. Coloca o mínimo, mas faz. Faz. Aplique. Não busque certeza. Não busque motivação. Busque ação. Ação concreta. Qual é o mínimo viável que você precisa fazer para executar esse comportamento? Ponto. Mesmo pequeno, mesmo inseguro, mesmo mal feito, mesmo que talvez não seja o ideal, faz. Eu comecei assim com o meu YouTube, não estou dizendo que ele é puta YouTube, não é essa a questão, mas eu estou aqui há 27 minutos, eu não sei quanto tempo vai ter esse vídeo. Eu só fiz um roteiro e eu falei, vou falar um pouco. Porque eu preciso botar isso para fora. Faço. Qual a consequência disso? Não faço ideia. Não faço ideia. Não faço ideia. Eu só vou. Eu comprei um Lego do Zelda. Quando você vai montar? Não sei, eu comprei. Comprei. Coloquei em 12 vezes. Você tem dinheiro? Não sei se eu vou conseguir pagar tudo isso. Não sei. Então eu faço acontecer. Eu vou atrás. Quanto que a parcela é, sei lá, R$200. Eu faço R$200. Eu vou atrás disso. Eu não tenho a certeza, mas eu faço as ações que eu sei que eu consigo fazer. Ponto. Ou eu experimento ações que eu ainda não experimentei antes, mas que eu vejo as pessoas fazendo e, pô, acho que vai dar certo. Vamos lá, vamos experimentar, experienciar, me informar, me ajustar, me desenvolver. Entendeu até aqui? Existe um conceito que a gente chama de ativação comportamental. Eu não vou lembrar o nome do autor. Ele é um conceito lá de 1980, eu acho, 70, 80, que vem muito da comportamental, da área da análise do comportamento. É o que a gente usa muito para tratar a depressão. A ativação comportamental, ela parte de um princípio, de uma premissa, melhor dizendo, que, novamente, para quem está com depressão, é muito contraintuitivo. Na depressão, a pessoa ela se sente completamente incapaz, desamparada, desesperançosa, desmotivada e tal. Só que para a pessoa poder se sentir melhor, para poder começar a agir, ela precisa fazer alguma coisa. Só que essa inatividade que ela tem devido à depressão, que não é só uma coisa emocional, é uma coisa cognitiva, biológica, neurobiológica nesse sentido, que aprofunda, né, o estado depressivo dela, por isso que a gente entra com a medicação. Esse tipo de intervenção, quando a gente fala de ativação comportamental, ela muda o processo. Porque o engajamento, geralmente, ele vem primeiro e tal. E a modificação do estado de humor acontece posteriormente, como consequência. Então, eu faço primeiro para depois eu estar bem em termos de humor. Isso é ativação comportamental. Eu faço
para gerar o estado desejado. Eu não espero o estado desejado para fazer. E os estudos que a gente tem nessa área, eles mostram pra gente que a ativação comportamental, isso serve para outras coisas, tá? Até para procrastinação. A ativação comportamental, que é isso de eu faço sem esperar o estado estar ideal, ela traz muito mais resultado. Tem muito mais eficácia, muito mais evidências de que funciona. E ela é, no caso da depressão, só para vocês entenderem, ela é tão eficaz quanto os próprios antidepressivos no tratamento. A gente sabe da mesma forma que a pessoa que, estou com depressão, ela começa a fazer atividades mais aeróbicas, tipo corrida, bicicleta, natação, musculação e tudo mais, mas especialmente as mais aeróbicas, ela melhora tanto quanto se estivesse com antidepressivo. Por isso que a atividade física, e aí a gente começa a falar de medicina do estilo de vida e psicologia do estilo de vida, são fundamentais para a gente entender os transtornos de hoje e tratá-los. Então, quando você sentir que não está conseguindo fazer alguma coisa, porque você não está no estado de humor ideal, lembre-se, não espere estar nesse estado. Faz. Começa a fazer aquela ação, mesmo que ela ainda não faça sentido. Mesmo que ela ainda não faça sentido. Porque a motivação não precede comportamento. A motivação é o que sustenta o comportamento. Ela não precede o comportamento. Ela não é gatilho para o comportar-se. Ela é manutenção do comportamento. E é isso que as pessoas erram hoje. Porque a gente fala da motivação no sentido de motivos para a ação. Ah, eu preciso de um motivo para agir. Não, você não precisa de um motivo para agir. Você precisa agir. Os motivos servem para sustentar essas ações. Ponto. Ponto. Talvez esse vídeo chegue a uns 40, 60 minutos. E esse é o grande ponto que a gente tem nesse sentido, de olhar um pouquinho para a nossa realidade. Eu não preciso de motivação. Eu não preciso ter certeza das coisas. Eu só preciso fazer. Porque se eu parar de sentir vontade, que nem a questão de ir para academia, só vou quando estou com vontade. Cara, você não vai fazer nada. Então vai na vontade, na força do ódio, na força do sei lá o que. Vai no seu estilo, mas vai. Vai. O mesmo vale quando você quer criar conteúdo. O mesmo vale quando você quer mudar um estado de humor. O mesmo vale quando você quer construir sua riqueza, seu patrimônio. Vai, arrisca. Arrisca um pouco a tua vida. Viva com mais ousadia. Faz acontecer. Você não vai sentir certeza antes de começar as coisas. Não vai, gente. Não vai. Você pode criar ambientes seguros. O exemplo do Lego. Esse Lego ele custou R$2.000. Eu poderia parcelar ele ali, sei lá, em 21 vezes. R$90 a parcela. Eu falei, cara, não quero pagar 2 anos nesse negócio. Eu quero pagar 1 ano. Beleza, parcelei. Em 1 ano. Não vou lembrar aqui quanto deu a parcela. Não vou fazer o cálculo agora, mas... 150, 180, que seja. Ok, eu faço esse 180. Eu faço. Eu não vou esperar a certeza dele. Eu vou fazer. Vou correr atrás. Eu vou fazer acontecer. Eu vou lá. Desenvolvo. E aí, eu volto. Porque a gente falou no primeiro momento aqui. Não vou fazer a mesma pergunta, mas eu vou fazer ela de uma forma diferente. Não é no sentido de como você agiria se tivesse certeza de que o resultado viria. Não. Eu quero que você pense sobre como você agiria se soubesse que a certeza só pode vir depois que você agir. O que mudaria? O resultado de uma ação, ele gera uma informação. Essa informação, ela define se a gente está crescendo ou diminuindo, se aproximando ou se afastando. O resultado da inação, ou seja, não agir, esperando essa certeza acontecer, ele traz sempre uma única informação. Eu estou me afastando. Ou seja, eu não agir faz com que eu me afaste cada vez mais daquele meu objetivo. Eu sei que parece óbvio, mas é isso que eu quero que você entenda. O resultado de uma ação, ele te dá a possibilidade de se aproximar ou se afastar. O resultado da inação, ele não te dá essa possibilidade. Ele te dá a certeza de que você está se afastando. Porque a inação não gera nenhum tipo de informação nova.
E é isso que a maioria das pessoas acaba vivendo. Então a vida vai parando, vai se estagnando. E eu quero ser muito honesto sobre tudo isso que eu estou colocando para vocês aqui. Como eu tenho sido desde sempre. Eu não estou dizendo para você que agir sem certeza é fácil. Não, eu sei que é difícil. Eu faço isso todos os dias. Quando eu sento aqui para gravar um vídeo. Eu sempre penso no vídeo como algo de 10, 15, 20 minutos. Mas eu disparo a falar. Então eu não sei o resultado desse vídeo. Mas eu me entrego nesse vídeo. Eu me descubro nele. Eu trago referências que a minha mente às vezes nem tinha pensado no roteiro. E por mais que o roteiro esteja na minha tela e às vezes eu pare e dê uma lida e tal, eu tento lembrar de outras situações. Eu não estou dizendo que este processo de desconforto, da própria incerteza, ele não é ruim. Ele é ruim, ele é chato, ele é real. O teu sistema nervoso, ele vai ficar chateado, ele vai ficar incomodado, normal. Mas a gente precisa mudar isso. Se nós quisermos ter uma vida melhor, a gente precisa mudar. Então o que eu quero dizer para vocês, para fechar esse vídeo, é que o desconforto talvez ele não desapareça. Ele se mantenha por um tempo. Mas à medida que você vai agindo, ele vai diluindo. Você não pode esperar que o desconforto desapareça sem tomar ação. Vocês já viram aquele videozinho onde o cara pega um copo, põe em barro, terra, qualquer coisa assim, e liga a torneira e vai falando, né, pra você limpar e tal, tal, tal. Pensa nessa metáfora, nessa visualização. Eu tenho um copo sujo. Colocar algo dentro dele é uma ação. Não colocar é inação. Muitas vezes vocês estão com um copo sujo e não estão fazendo nada para tirar de dentro dele. Seja esvaziar de uma única vez, seja lavar, seja deixar a água cair. Pode ser uma gotinha? Pode. Mas eu não tenho uma torneira de ação para fazer. Não tem problema. Uma gotinha. Uma gotinha de cada vez. Ah, vai demorar. Vai. Mas no longo prazo você vai se desenvolver. Então o ponto aqui não é agir sem pensar nem nada. Não é o agir apesar da incerteza. Como se ela não existisse. Não. É agir sabendo que a incerteza estará lá. Sabendo que a incerteza é o nosso estado natural. É o estado de que ainda não temos evidência de alguma coisa. Ou seja, não temos informações sobre aquilo. E sabendo que agir é a única forma de sair desse estado de inação que nós vivemos. De entorpecimento. De letargia. Você precisa pensar na sua menor ação possível. Observar os seus pensamentos sem se fundir com eles. Entender que eles não são fatos, são hipóteses, são ideias, não são a realidade concreta. E principalmente lembrar aquilo do desamparo. Você aprendeu a não fazer as coisas, você também pode aprender a fazer as coisas. Você pode olhar um pouco para a tua história, seja num processo de terapia, como eu faço com os meus clientes, seja numa autoanálise, onde eu comecei a parar de agir, em que momento, e começar a tentar resgatar aquilo ali para mudar o comportamento, para mudar as coisas que você desenvolve. Porque o maior antídoto que a gente tem para esse ponto de inação sempre será a própria ação, independente do seu estado de humor. Para um pouco. Pense. Escreve o que você quer agir. Como você quer ser lá na frente. Que tipo de comportamento você quer ter. Que tipo de pessoa você quer ser. E começa a jogar todas as ações lá na frente, aqui, pro presente. E começa a fazer. Teu mínimo, teu médio, teu máximo. E você vai ver sua vida se transformar.